Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 2 de agosto, segunda-feira da 18ª semana do Tempo Comum. E a primeira leitura da missa de hoje é do livro do livro dos Números, capítulo 11, do versículo 4b ao 15. É uma leitura em que o povo de Israel, estando no deserto, murmurou, pediu pão e carne, Deus providenciou o maná. Agora, a leitura de hoje, o povo enjoou do maná. Como diz a Escritura, pão dos céus deu-lhes a comer. Eles enjoaram do pão dos céus. E diz aqui, não? Porque eles lembravam, né, dos pepinos, melões, as verduras. Né? Ou seja, às vezes a gente cai na ingenuidade de dizer, não, só quero que Deus me ajude para eu ter o que comer na minha casa. Não, o nosso coração, se a gente de verdade não tem ele curado em Deus, ele é terrível. Não basta apenas ter alimento para viver. A gente quer viver do prazer, acumular, ter bens. Ou seja, este mesmo murmuração do povo. Sim, eles estão comendo maná, estão comendo algo. Mas, olha, parece que isso não basta. Não? Parece que satisfazer prazeres, satisfazer vontades. No Egito, eles eram escravos. Não tinham liberdade. Agora, são livres. Mas eles parece que preferem ser escravos e garantir lá a comida, satisfazer um prazer, uma vontade, do que ser livre e viver da providência divina, viver daquilo que Deus me dá, aquilo que Ele me permite hoje para eu viver. E esse é o engano do povo de Israel, a murmura. E por isso essa murmuração, Moisés de alguma maneira faz uma reclamação a Deus, porque é um povo pesado para ele carregar sozinho. É verdade que quem no fundo está carregando este povo é o Senhor, porque fez tanta coisa por eles, libertou o povo do Egito da escravidão, e agora esse povo paga com essa ingratidão, essa murmuração, essa rebeldia. Isso é um pouquinho o que pode acontecer conosco. Porque parece que se Deus não fizer a minha vontade, não fizer minhas coisas, não me atender do jeito que eu quero, nossa, a gente pode entrar nessa mesma murmuração, nessa mesma rebeldia. Espero que de verdade o Senhor nos ajude, nos livre desta murmuração, que ela corrói por dentro, pode tirar a nossa fé. Acreditar em Deus, me abandonar nele com humildade, deixar-me de verdade conduzir pelo Senhor. Por isso espero que essa leitura de hoje seja um grande convite hoje, né, nesta manhã, para que nós de verdade vivamos de Deus em Deus, da sua vontade, daquilo que Ele dá. Né? Olha, o pessoal teria visto coisas enormes, mas essa murmuração contínua. E nós podemos ser esse povo que murmura, que reclama, que não aceita a vontade de Deus, que não entende a cruz na vida e reclama. E é terrível quando a gente entra nesse espírito de murmuração. Olha, pode de verdade tirar-nos a vida eterna, tirar-nos o céu. Eu espero que o Senhor de verdade ajude a todos nós. Hoje, o Evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 a 21. É o Evangelho da multiplicação dos pães em São Mateus. Né? Quando acontece, Jesus fica sabendo da morte de João Batista, vai para um lugar deserto e afastado, as multidões o seguem. E ele tem compaixão da multidão quando ele desembarca, né, da barquinha que ele estava atravessando o mar da Galileia. Tem compaixão e cura a muitos. E ao entardecer, aqui neste Evangelho de Mateus, são os discípulos que dizem, e aproximam-se de Jesus, este lugar é deserto, hora já adiantada, despede as multidões
para que possam ir aos povoados comprar comida. Porque eles não tinham nada para dar e poderia dar briga, é muita gente. E Jesus diz algo absurdo, assim, imagina, eu fico pensando os discípulos escutarem isso da parte de Jesus. Eles não precisam ir embora, dá-lhes vós mesmos de comer. Porque Jesus quer ensinar, primeiro, que o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus. E que para Deus não há problema de saciar a nossa barriga, como fez no Egito, aliás, no deserto, com o povo saindo do Egito, providenciou maná, providenciou codornizes, ou seja, não é esse o problema para Deus. Porém, saciar a nossa alma de vida eterna, comer do pão de Deus, da vontade de Deus, da sua palavra, da Eucaristia, eu preciso minimamente na fé abandonar-me em Deus, confiar nele. Acreditar que Deus pode me dar um pão, que pão material nenhum poderá saciar. Poderá me dar o que esse pão de Deus pode me dar. E por isso, implica a fé. Aqui os discípulos se espantam, mas mestre, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus pede para trazê-los, multiplica, não? Abençoa, lembra muito a Eucaristia, multiplica, e depois, o povo, depois que ficou satisfeito, ainda sobraram pedaços, encheram 12 cestos, eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Porém, também aqui Jesus, porque falou aos discípulos que eles não eram para despedir a multidão, dá-lhes vós mesmo, porque Jesus estava falando de outro pão. Os discípulos estão sendo formados para ter o pão da palavra. O pão que é o próprio Jesus, a vida eterna que se tem de Jesus, eles têm um alimento que pode saciar verdadeiramente o coração do homem. E que comida material nenhuma sacia o coração do homem. Aquilo que os discípulos terão para oferecer, pode de verdade preencher o interior do homem com vida eterna. Por isto, claro que na Páscoa, os discípulos são ordenados, no dia da instituição da Eucaristia, são ordenados presbíteros e podem consagrar o pão e o vinho para que seja o corpo e sangue de Cristo e dar ao povo. Por isso que Jesus diz, não é preciso vocês se despedirem à multidão. Vocês têm um pão para saciar esta fome desse povo. Vocês estão assustados com a fome material. Isso é fácil de resolver. Tanto foi fácil para Jesus que pegou 5 pães e 2 peixes e saciou mais de 5.000 pessoas. O que Jesus não pode obrigar a fazer é o homem alimentar-se do pão do céu, que é ele, que é a sua palavra, que é a sua vontade, que é aquilo que Deus quer fazer conosco. Isso ele não pode, depende de nós. Mas os discípulos, que é a figura da igreja, têm condições de dar este pão. Por isso a gente às vezes se preocupa demais na igreja com o pão material. Tudo bem, temos que fazer obras sociais. Pão para quem tem fome, cesta básica que você quiser, roupa, tudo o que você quiser. Temos que participar dessas coisas, tudo bem. Porém, a igreja tem um pão que ela não pode substituir o pão que ela pode dar ao povo de Deus pelo pão material. Às vezes a gente inverte e acha que o mais importante é o pão material. Não, é o pão da palavra de Deus, o pão da Eucaristia, é o pão da vontade de Deus. O dia que a igreja renuncia a isto, ou empobrece a qualidade, a força desse pão que sacia a alma do homem, aí a igreja... Porque pão material, o povo poderia encontrar em tantos lugares. Mas o pão que vem do céu, que é Jesus, só os discípulos têm. Por isso Jesus aqui faz este milagre da multiplicação dos pães, para que os discípulos reconheçam que Ele é o pão da vida, Ele é Deus. Ele pode saciar o homem, dar de verdade a comer ao homem. E eu espero que de verdade sejamos estes que primeiro acolhem a palavra, a Cristo, o pão da vida, para sermos saciados.
mas também saber que este é o melhor pão que eu posso dar para saciar a fome do mundo, que é Jesus, que é a Eucaristia, que é a Palavra de Deus. Depois trabalharemos pelo pão material para aqueles que precisam, da caridade da igreja, tudo bem, mas não podemos renunciar ao trabalho fundamental que temos, que é dar ao homem o pão que é Jesus, o pão da palavra, o pão que dá a vida eterna, que não perece, que não é só para essa vida. Espero que de verdade tenhamos fome e sede deste pão que pode saciar a você e a mim, como nos dizia ontem a liturgia do domingo. Né? Espero que de verdade o Senhor nos ajude a matar a nossa fome e a nossa sede em Deus, em Jesus. Oremos. Bendito és tu, pensando pelo teu amor e pela tua misericórdia, bendito és tu por esta palavra. Ajuda-nos de verdade a trabalhar para o pão, pelo pão que não perece, mas que dá a vida eterna, que é o teu Filho Jesus. Pai Santo, de verdade, nos ajude a não duvidar do teu amor, a caminhar nos teus caminhos e deixar que tu nos alimente, nos sacie e nos faça de verdade pessoas novas que aprenderam a colocar as suas vidas em ti. Este pedimos por teu Filho que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.